E aí pessoal, aqui é o Átila. Queria falar com vocês sobre contagem binária. Você é capaz de comer 12 pedaços de pizza? Você é capaz de comer 100 pedaços de pizza? Olhando para cá, não estou falando 1.100 pedaços de pizza. Eu estou falando de um sistema binário, em que esse número 100 representa um valor. E esse valor, baseado aqui no que eu mostrei para vocês, é o 12. Qual a diferença em fazer a pergunta assim, com o 12, ou assim, com 100? A diferença é que a gente está tão acostumado a trabalhar com esse sistema aqui, que eu vou chamar de sistema decimal, com o sistema base 10, que quando a gente olha para essa escrita, a gente tem noção do valor que ela representa. Quando eu falo que esses símbolos representam pedaços de pizza, você consegue visualizar o que são 12 pedaços de pizza. Olha essa foto aqui, né? Você consegue imaginar. É uma pizza grande mais metade de uma outra pizza grande, né? Que normalmente é dividida em 8 pedaços. Você consegue imaginar se você é capaz de comer ou não esse valor. Consegue ter noção dessa quantidade. Quando eu pergunto assim, você é capaz de comer 100? Esse sistema que só trabalha com zeros e uns, o sistema binário que nós temos nos nossos computadores, ele não é familiar para a gente. Então a gente não consegue olhar para o número, olhar para esses símbolos e fazer uma conversão para qual o valor disso, né? Se isso são pedaços de pizza, se isso é pedaço de pizza. Então, quantos pedaços são? Só olhando assim para o número eu não sei dizer logo de cara. Então isso aí faz uma grande diferença. Para a gente que é da área de computação, ou de alguma forma vai lidar com computadores, programação e coisas do tipo, a gente tem que ter uma noção boa do código binário, né? Entender como ele funciona. Ou mais exatamente, não o código binário em si, porque existem vários tipos de código binário, né? Mas o sistema de numeração de base 2. Para falar do sistema de numeração de base 2, vamos primeiro entender ou dar um zoom e olhar com mais profundidade como é que funciona o sistema de base 10, sistema decimal. São 10 símbolos para representar infinitos valores, né? E esses símbolos vão do 0 até o 9. E esse desenhozinho assim com crianças, até para lembrar que a gente aprende os números muito cedo. A gente aprende a falar esses números antes mesmo de entender o que eles significam. Você é só olhar para uma criança de 3, 4 anos falando em números, que ela não tem nem noção do valor que aqueles números representam. Mas ela provavelmente vai ter um número para ela que significa muito, um número para ela que significa pouco. Meu filho, por exemplo, quando ele falar 10 mil, que ele quer dizer que era muito grande. Não era exatamente 10 mil, mas era grande. Ele entendia isso. Então, esse sistema decimal, um sistema indo-arábico, é o que a gente se acostumou a usar e que a gente consegue interpretar e converter facilmente. Não porque é fácil, mas é porque desde cedo a gente vê esses números, desde cedo a gente trabalha com eles, ouve nos desenhos animados, ouve em casa, vê esse número escrito em todo lugar, e aí a gente se acostumou ao longo de anos a olhar para esses números e entender o valor deles. E agora a gente vai ter que fazer algo parecido com o binário, né? Mas antes, né, é tão intuitivo para a gente trabalhar com decimal que a gente não se pergunta muito quais são as regras que estão por trás. A gente só sabe lidar com eles e pronto. É igual falar o nosso idioma, o idioma de onde a gente nasceu. Mas quando a gente vai aprender outro idioma, que a gente percebe que existem regras, existem uma série de coisas, né? Então aqui é parecido. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar. O sistema indo-arábico, então eu gosto de contar isso aqui, fazendo uma homenagem, eu gosto de contar camelos. Então imagina ali o Ali Baba lá, o Habib, o cara lá, né? O árabe, contando camelo. Então tá lá o cercadinho dele no deserto e ele vai botando os camelos para dentro. Inicialmente não tem nenhum, 0. Tá lá com o caderninho dele, ó, 0. Tá anotado 0, tá aqui. Tá aqui. Pronto. Aí ele passa um camelo para dentro, ó. Bora, passa. Entrou um camelo, não é mais 0 que vai ter lá. Agora é 1. Passou outro camelo, não é mais 1, é 2. Outro, não é mais 2, é 3. Outro, não é mais 3, é 4. Outro, não é mais 4, é 5. Por que eu estou fazendo isso? Para deixar bem claro aqui a diferença
entre o valor, que é a quantidade de camelos, que eu estou olhando aqui embaixo, e o símbolo que está representando esses camelos, que é o que está aqui em cima. Né? O 5 aqui é o símbolo. Mas ele, quando eu digo que se eu disser que são camelos, você visualiza os camelos. Você sabe o que é 5 camelos. Qual espaço que eu preciso para colocar 5 camelos. O quanto trabalho vai dar 5 camelos para alimentar eles e tal. Continuando, passa mais um camelo, passa mais outro. E ele vai anotando. 7, 8, 9. E aí, mais um 10. Por que eu parei aqui no 10 e tenho essas interrogações? Porque o sistema decimal, como eu falei, o sistema de base 10, só tem 10 símbolos para lidar com os números. Né? Vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não quer dizer que eu só posso representar quantidades até 9. Posso representar quantidades infinitas. O que eu faço para representar a quantidade que estoura a capacidade dos símbolos que eu tenho? Eu coloco mais um número. E meu número passa a ter 2 posições. Então o 10... Árabe, a ideia lá do cara. Basta eu colocar 2 posições no número. Né? Essa ideia não é nova, mas é bem utilizada no sistema indo-arábico. Né? Não à toa que é o que se difundiu aí pelo mundo. No algarismo romano, por exemplo, né? O 10 é o x. Né? Você tem um símbolo só para o 10. Mas a compensação 9 é ix. Então você tem que usar 2 símbolos para o 9. Então esse aqui tem muitas vantagens. O que significa esse 10? Significa que eu tenho mais uma posição no número. Significa que eu trabalho, né, com agora 2 casas. Eu tenho 2 caixazinhas aqui para enfatizar bem isso. Né? Uma caixa para o 0, uma caixa para o 1. Se eu continuasse botando camelos, que é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? Então agora eu tenho 2 caixas e eu consigo ir contando bem mais. Né? Em outras palavras, a gente inseriu uma nova posição no número, que foi essa. Nosso sistema ele é posicional, isso é importante. Eu gosto de enfatizar bem isso porque isso ajuda a lembrar como é que a gente pode interpretar os números, certo? Por exemplo, 333. Eu tenho 333, o mesmo símbolo, só que todos com valores diferentes no número. O primeiro 3, qual é o valor dele para esse número? O primeiro 3 é o que vale menos aqui. Vale 3 unidades. Né? O segundo está na posição da frente. O peso dele para o número é bem maior. A importância dele para o número é bem maior. Ele não vale 3 unidades, ele vale 30 unidades. Né? A nova posição que eu acrescentei tem um peso, posso dizer assim, 10 vezes maior do que a anterior. E a nova posição tem um peso 10 vezes maior que o anterior de novo. Então esse último 3 é o que vale mais, vale 300. Se eu tivesse que escolher, né? Vão morrer... Tem esse número aqui, né? Vai morrer camelo. Você preferia perder esse 3 e continuar com 300 camelos? 330 camelos, né? Ou perder... Ou perder o 3 lá de trás. Ou perder o 3 aqui da frente, né? Perder esse 3 aqui e ficar com 33 camelos. Então percebe que é muito nítido aí, é muito óbvio até a diferença de valores, né? Então é fácil para a gente visualizar que esse número pode ser escrito assim: 333 é 3 unidades mais 3 dezenas mais 3 centenas. Ou ainda assim, de forma mais formal, deixando uma maneira mais formal, matemática, né? 3 mais 30 mais 300. Ou ainda, e aí agora é o grande tchan, que é onde eu queria chegar, e vai ajudar a gente a entender o binário. 3, posso dizer que é 3 vezes 1. 30, 3 vezes 10. 300, 3 vezes 100. Quando eu escrevo desse jeito, fica fácil eu visualizar o valor, o peso, né, de cada posição. A primeira posição tem peso 1, de peso das unidades. A segunda, peso 10, peso das dezenas. A terceira, peso 100, peso das centenas. E se eu lembrar que esse número é um número de base 10, né, ele pode ser escrito em função da base dele. Então ficaria assim: uma unidade é 10 elevado a 0. Né? Uma dezena, 10 elevado a 1. E uma centena, 10 ao quadrado.
fica essa forma de escrever é muito importante, porque ó, é o valor do número, é o dígito, é o algarismo, vezes a base, com a base do sistema de base 10 aqui no caso, elevado à posição do número, contando a posição a partir do zero, né? Então essa aqui é a posição 0, esse primeiro aqui é a posição 0, posição 1, posição 2. Né? Então 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado ao quadrado. Escrevendo o número desse jeito, fazendo essa continha, você obtém um número de volta, que é o 333. Certo? Poderia ter usado qualquer exemplo, usei esse com 333 para ficar óbvio que posso ter o mesmo símbolo, mas a posição faz eles terem importâncias diferentes para o número, valores diferentes. Né? Seguindo, tá? Vamos chamar isso de regra de formação do número e vamos usar para quando eu tiver em qualquer base, qualquer outra base, seja binária ou hexadecimal ou qualquer outra que eu invente, eu posso saber quanto esse número vale, ou seja, obter uma representação dele na base 10, usando essa regra de formação do número. Né? Recapitulando aqui nossa contagem, né? Eu tenho os símbolos que eu tenho disponível, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ao encerrar as possibilidades de algarismo para essa posição, eu adiciono a unidade na posição seguinte e recomeço a contagem. Então, adicionei se olhar para cá, né? Desse 9 para o 10, né? Eu adicionei esse 1 e zerei aqui no começo. Então, recomecei, ó, como se estivesse reciclando, né? Então, agora, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lembra que eu falei que é tão intuitivo para a gente que a gente nem percebe o que está por trás, né? A regra de formação. Então, essa regra de formação vai ser importante entender para a gente extrapolar essa ideia para o binário e para o hexadecimal. E aí, assim, conseguir contar nessas outras bases, ou qualquer outra base. Então, aqui continua. Extrapolou, acabou as possibilidades dessa casa, adiciona uma unidade aqui na frente e continua. E recomeça, melhor dizendo. E extrapolou, recomeça, até uma hora que vai extrapolar todas as possibilidades para duas casas. No caso aqui do 99, eu não tenho mais. Quando eu tentar adicionar a unidade aqui, eu extrapolo. Né? Então, eu preciso de agora. Não adianta ter só duas casas, duas posições, eu preciso de mais uma posição. Né? Aí entra o 100. E outra coisa importante é que nome para os números, a gente só tem esse privilégio aqui no decimal. Tá? 100, 101, 92, 34, qualquer número aqui que eu queira olhar para ele, eu sei falar o nome dele. Sei escrever ele por extenso. Né? Só o decimal a gente tem isso, tá? Privilégio dele. Binário, 1100 é 1100. Às vezes o pessoal fala assim, né? Em sala de aula é comum, né? Abrevia, fala 1100 ou 1100. Sabe que é binário, mas é só uma maneira de ficar mais fácil de se comunicar quando você quer dizer um número para outra pessoa, tá? ET árabe, what the fuck, né? Por que eu botei a foto de um árabe aqui com tentáculos, né? Um extraterrestre? Dizem que trabalha com sistema decimal, porque juntando as duas mãos a gente tem 10 dedos. Né? Então imagina o seguinte, como é que seria trabalhar, para inventar um sistema binário eu teria que ter 2 dedos juntando as duas mãos. Né? Então eu pensei, 2 dedos, bota logo um tentáculo. Então tem aqui um árabe aqui com 2 tentáculos, da forma que, juntando as duas mãos dele, o máximo que ele consegue contar é 2. E aí, dessa forma, o sistema que ele criaria, o sistema indo-arábico, em vez de agora ter 10 símbolos, teriam só 2 símbolos, certo? Essa foi minha visão aí, meio maluca, mas para ficar mais legal, pra gente trabalhar. Então, meu ET agora vai contar camelos. Meu ET árabe vai contar camelos. E aí, como ele tem a mesma lógica do sistema indo-arábico, né, a gente vai aproveitar tudo que a gente viu para o decimal e usar agora no binário. Então, quando eu boto um camelo para dentro, eu estava lá anotando um 0, não vou mais anotar 0, eu vou anotar 1. Passou mais um camelo, eu tenho que anotar um 2, só que eu não tenho o símbolo para o 2. E agora? Agora eu vou fazer o que a gente já viu. Eu vou zerar
a unidade, né? E vou adicionar uma nova posição no número que representa, que tem um peso maior. No decimal, essa nova posição tinha um peso 10 vezes maior. Qual peso a mais vai ter no binário? Quantas vezes maior vai ser o valor que está nessa nova posição? Pela lógica aí, se você conseguir fazer essa associação, se eu não estiver falando rápido demais, 2, né? No sistema decimal, esgotava 10 possibilidades e adicionava uma nova posição, que era 10 vezes a anterior. No binário, são 2 possibilidades. Esgotado, eu adiciono uma nova posição, que vale 2 vezes a anterior. E assim eu vou seguindo, né? Dessa forma, zerando a unidade e adicionando uma nova posição, eu teria esse número aí, 1, 0. Que alguém pode olhar e dizer 10, 1, 0, certo? Não tem nome, estamos no binário aqui. Então, 1, 0 representa 2 camelos. 1 representa 3 camelos. Foi o que eu fiz. Coloquei mais uma unidade aqui. Esgotei as possibilidades para 2 posições. O que eu faço? Botei mais um camelo, agora tenho 4. Mas eu não tenho posição. Não tem como escrever 4 usando só 2 posições. Bota mais uma posição. Por que eu zerei aqui? Quando você bota uma nova posição, você recomeça a contagem anterior nas casas que ficaram para trás, né? Então, se eu coloquei essa nova posição, que é 1, eu zero as casas anteriores aqui para poder recomeçar, beleza? Então, continuando, ó, 5 camelos, 1, 0, 1, 6 camelos, 1, 0, 7 camelos, 1, 1, 1. Encerrei as possibilidades para 3 posições. Mas eu coloquei mais um camelo. E agora? 1, 0, 0, 0. Né? Espero que já esteja óbvio a essa altura, mais ou menos, como é que é a lógica. Então, 9, 10, e aí eu vou encerrar o 10 por aqui. E vamos colocar isso de uma maneira já estruturada, formal, até o 15. Por que até o 15? Tá? Não sei se vocês observaram, eu disse aqui que eu ia usar 4 bits. Então, eu quero escrever com vocês a contagem binária usando 4 bits. Lembrando que o bit, né, o bit é um binário, é um dígito binário. Então esse T aí é do dígito, tá, dígito binário. Um dígito decimal vai dizer, são símbolos entre 0 e 9. O dígito binário é 0 ou 1 só. Tá? Então um bit ele pode ser 0 ou 1, uma posição do número. Né? Então aqui, quando eu escrevo 4 bits, eu já marquei aqui 4 zeros. O 1 seria 0, 0, 1. Se eu continuar contando, né, o 2, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, o 4, 0, 1, 0, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então observa que o 15 é 1, 1, 1, 1. É o momento que eu encerro todas as possibilidades para 4 posições, 4 casas, né? Então não consigo representar o número 16, o valor 16, com 4 bits. Se tivesse o 16º camelo ali, eu precisaria de mais um bit para poder representar esse valor, certo? O bit, acho que está escrito aí nessa janelinha, né? O bit aqui, que está desse lado, é o menos significativo, LSB, e o bit que está aqui é o mais significativo, MSB. A sigla normalmente é falada assim em inglês, que é o LSB é de Least Significant Bit e MSB é Most Significant Bit, certo? Seguindo adiante, se eu fizer agora a pergunta de novo, então, você é capaz de comer 100 pedaços de pizza? E se fossem 101 pedaços de pizza, você acha que ainda seria capaz de comer? Como é que eu posso responder essas questões? Tá aqui os dois valores binários que eu coloquei, 1100 e 1101. Vou começar com esse primeiro aqui. Vocês viram, já apareceu aqui uma tabelinha, já circulei, né? Acabei entregando logo a resposta direto. Mas qual é a lógica aqui? Eu peguei aquela tabela que eu já tinha mostrado para vocês, que é simplesmente uma contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E então, se eu escrever uma tabela e olhar, ó, esse número aqui corresponde a que valor na tabela? Aí eu vou procurar ele na tabela e achei aqui, ó, corresponde ao 12. Matou. Então a minha pergunta é, eu consigo comer 12 pedaços de pizza? Simples, né? Agora, aquele outro número. O outro número eu vou colocar aqui mesmo, para não entregar logo a resposta tão fácil. 1, 1, 0, 1, 1.
é um número de 5 bits, né? Eu teria que continuar aqui minha contagem. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ia ter que continuar nessa brincadeira até achar quanto é esse valor. Que é um negócio bem maçante, né? Eu fiz 2 aqui, ó, já tinha gente querendo me matar. Então, tem que ter um jeito mais fácil, né? A gente pode usar a regra de formação do número. Isso vale para cá, ó. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um número aqui, que é o que está em binário, e eu quero saber quanto vale isso. Pô, isso é quantos pedaços de pizza? Eu consigo comer isso em pedaço de pizza? Eu consigo, se fosse uma corrida, eu conseguiria correr isso em quilômetros, sabe? Quanto vale isso? Essa é a pergunta realmente importante. Quanto vale esse número que está escrito aqui? Usando a regra de formação do número, eu sei que esse primeiro que está nessa posição menos significativa é a unidade. Então esse primeiro 1 realmente vale 1. Pizza, né? Estamos falando de pizza. Esse primeiro 1 aqui é um pedaço de pizza. Agora esse outro 1 aqui não é um pedaço de pizza, né? Como no binário, como no decimal, se eu tivesse 12, o 2 é 2 pedaços de pizza, mas esse 1 aqui, ó, não é um pedaço de pizza, são 10, não é? Esse aqui é 10 mais 2. Então no binário, esse outro 1 aqui não é 1. São 2. Lembra? Se aqui é 1, aqui é 2. Quando eu ando uma casa, isso tem um peso maior. Quantas vezes maior? A base do número. Se eu estou na base 2, 2 vezes maior. Então quando eu for passar para a próxima casa aqui, o valor que tiver aqui vai valer 4 vezes mais. Coincide que o valor aqui é 0. Então, 0 vezes 4 dá 0 de qualquer jeito, né? Mas o peso dele é 4 vezes maior, de qualquer forma. O próximo vai ser 2 vezes maior que o anterior, então 8. O próximo, 2 vezes maior que o anterior, 16. E assim por diante, tá? E se fosse colocando bits, isso ia continuar dessa forma. Então, se eu quiser saber quanto vale esse número, o valor que está aqui dentro tem que ser multiplicado pelo peso dele. Não era assim que a gente fazia num decimal? Né? Não é assim que a gente fazia no decimal, que o 12, né, por exemplo. Eu fiz com 333, mas vamos pegar aqui o 12. O 12, ó, é 12 vezes... O 2 é 2 vezes 1. E o 10, ó, é 1 vezes 10. Ó, o valor do número vezes a base. O valor do número vezes a base. Só que aqui no caso, ó, esse 1 é 10 elevado a 0, que dá 1. E esse aqui, 10 é 10 elevado a 1, né, que dá 10. Então, isso aqui é a regra de formação do número, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Né? Então, ó, mesma coisa para cá. Ó. A unidade aqui é 2 elevado a 0. O 2 que eu tinha escrito aqui em cima é 2 elevado a 1. O 4 é 2 elevado a 2. O 8 é 2 elevado a 3. E o 16 é 2 elevado a 4. Então, eu posso escrever facilmente o número em função da base dele. Ficaria assim, ó. Esse dígito, o dígito está aqui, né, no número, eu coloco aqui. E aí eu multiplico pela base elevado à posição. Pego o dígito que está aqui, ó, escrevo, multiplico pela base elevado à posição do número. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Tá. Adiante. Fazendo a conta, ficaria assim, né? 16, 8, 0, 2, 1. Então, o meu número, quanto é que seria? 1 mais 2 mais 0 mais 8 mais 16. Dá quanto? 16 mais 8, 24. Mais 2, 26. Mais 1, 27. E aí? Seria capaz de comer 27 pedaços de pizza? Tá? Então, esse número aqui que está em binário, eu posso escrever assim um 2 para dizer que ele é binário. Ele equivale ao 27 na base 10. Beleza? E é assim que a gente percebe o valor do número. Poderia escrever assim, ficar assim matematicamente mais bonitinho, né? 1, 1, 0, 1. Né? O que eu estou fazendo aqui? Pego aqui o número, vezes a base, elevado a expoente. O próximo número aqui, vezes a base, binário 2, elevado a expoente, que é a posição. O número 0 vezes a base, que é 2, elevado à posição, e assim sucessivamente. Estou fazendo a mesma coisa de novo, né? Só que aqui só deixando o formato mais simples de trabalhar, mais parecido com o que você vai fazer no papel, né? Quando estiver
fazendo alguma conversão do tipo. Beleza? Então, o que foi que eu usei? A regra de formação do número. O que foi que mudou em relação ao decimal? Que no decimal usava base 10, em vez de 2 era 10. No binário, agora é 2. No decimal, esse valor que multiplica pode ser qualquer coisa entre de 0 a 9. E aqui no binário, ou é 0 ou é 1. São as únicas possibilidades que eu tenho. Isso facilita muito nas contas, porque quando eu estiver multiplicando por 0, como é o caso aqui, eu sei que vai dar 0. Então, na verdade, esse aqui eu não posso até desconsiderar da soma, isso aqui dá 0. E quando eu estiver multiplicando por 1, dá ele mesmo, né? Quando eu multiplicar, por exemplo, 2 elevado a 4, que é 16. Quando eu multiplico por 1, dá o próprio 16. Então, essa parte de multiplicar por 1 aqui é irrelevante. Eu posso me concentrar só no número que está sendo elevado aqui. Então fica fácil. Aqui é 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 0 é 1. Então basta somar, ó, os pedaços que ficaram ali. Beleza? Aqui foram as figuras que eu peguei, eu deixei a referência aqui. E é isso, pessoal. Tentei ser objetivo aqui, rápido, mas eu não queria focar só em ficar mostrando métodos de conversão. Isso você acha muito fácil na internet. Vou até colocar aí uns vídeos que eu achar legal. Eu queria focar mesmo na interpretação e no porquê de você usar essa regra de formação do número, tá? Beleza? Falou!